O que Vossas Excelências falam emoldura parte do que eu vou trazer e lamentar aqui dessa tribuna. São dois assuntos muito sérios. Nós estamos aqui falando de governos autoritários, de ditaduras e de autoritarismo. Num dia, senador Girão, senador Guaraci, em que nós deveríamos estar aqui celebrando os 34 anos da Constituição Cidadã, da Constituição brasileira, que nos garante direitos e a democracia plena. Uma democracia que nunca foi, de 88 para cá, abalada. Passamos por processos de impeachment de 2 presidentes e as nossas instituições sempre funcionaram. E eu vim aqui falar, infelizmente, no dia de aniversário da nossa Constituição, de autoritarismo. Autoritarismo que está aqui sob os nossos olhos, mas muitos não enxergam. Muitos preferem criar uma narrativa que foi construída lá no primeiro dia do governo Bolsonaro, de que ele seria autoritário, fascista, que daria um golpe. Mas vamos falar aqui de 2 casos atuais que levam o nosso país e envergonham a nossa Constituição. Eu venho aqui, senador Girão, fazer a leitura da carta, de trecho da carta, que a Associação Nacional dos Jornais publicou hoje. Abre aspas. A ANJ protesta veementemente contra a censura, atenção, a censura imposta pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino do TSE, a uma publicação, veja só, do jornal Gazeta do Povo no Twitter. A decisão contraria, prossegue a carta, frontalmente a Constituição, que não admite censura à imprensa. A legislação brasileira dispõe de uma série de mecanismos para dirimir eventuais abusos à liberdade de expressão, mas neles não se inclui a censura. A Nicarágua vive sob o governo autoritário de Daniel Ortega, que está em seu 4º mandato consecutivo e já recebeu apoio de partidos da esquerda brasileiros como o PT e o PCdoB. Lula tem histórico de proximidade de longa data com o ditador nicaragüense. No ano passado, quando o ditador foi reeleito para o seu 5º mandato de 5 anos, o 4º consecutivo, numa eleição em que 7 candidatos opositores foram presos e não foi autorizada a presença de observadores internacionais, entre outras irregularidades que levaram a maioria dos países a não reconhecer o pleito. Lula disse que defendia a autodeterminação dos povos. E essa matéria, senador Girão, que trata da verdade, isso não é fake news. O que está acontecendo na Nicarágua é verdadeiro. E o apoio do ex-presidente, ex-condenado Lula, aquele governo da Nicarágua é tanto quanto verdadeiro. Só que hoje foi censurado a publicação do jornal Gazeta do Povo no Twitter, que motivou a manifestação pela liberdade de expressão feita pela Associação Nacional dos Jornais. Isso é um fato muito grave que eu venho denunciar da tribuna. Nós vivemos uma democracia, nós vivemos a plena liberdade de expressão. Parem, TSE, de censurar. A internet é um território livre. O povo brasileiro não precisa ser tutelado pelo Estado. Ele tem que aprender e ter o discernimento de separar o que é fake news do que é verdade. Pior nesse caso, em que é verdade. O que leva o TSE a censurar o jornal Gazeta do Povo, o jornal tradicional no nosso país, por sua publicação de um fato político e jornalístico ocorrido na Nicarágua e cujo governante de lá, um ditador, tem expresso e manifesto apoio do ex-presidente Lula. Nós temos que proteger, sim, a nossa democracia, mas de atos como esse do TSE. E eu tenho dito e repito, o judiciário que
que faça imediatamente a sua autocrítica e arrefeça o termômetro do momento eleitoral, porque esses atos de censura, como denunciado pela Associação Nacional de Jornais contra o jornal Gazeta do Povo, periga o futuro da democracia brasileira e retira a credibilidade das decisões do nosso judiciário. Temos que garantir a harmonia entre os poderes, não há poder algum entre os três poderes superior ao outro, e a democracia, a liberdade de pensamento já censurada no caso dos empresários cariocas e a liberdade de expressão censurada novamente pelo Twitter, bloqueando o Twitter do jornal Gazeta do Povo, é inadmissível. Façam a sua autocrítica imediatamente. Todo o poder se submete à sua autocrítica. O Legislativo faz constantemente, o Executivo faz de igual forma constantemente. E que o Judiciário tenha a humildade de compreender que acima dos ministros, acima dos três poderes, está a nossa Constituição.